Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais uma sessão do nosso Clube de Leitura. O livro que nós tivemos a ler durante este mês foi A Sagrada Família, que foi o livro sugerido aqui pelo seu autor, Sandro William Junqueira, a quem também eu agradeço aqui a presença hoje no Clube de Leitura. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Hoje, como sempre, nós costumamos ter aqui uma conversa muito informal sobre o livro, sobre o que está aqui à volta da história deste livro. Mas eu se calhar ia começar, se me permite, ia começar um bocadinho pelo Sandro. Dizem as pequenas biografias que há por aí, não é? Que além de escritor, que é encenador, que é professor de expressão dramática, autor de vários projetos de promoção do livro da leitura, entre outras coisas. Sandra, tem que falar. Sim. Ok, está bem. Então aquilo que eu queria só perguntar era como é que surgiu a escrita aqui na sua vida? Foi algo que foi planeado desde o início ou que foi acontecendo por aí? Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Não foi nada... Ou seja, não acordei com 10 anos de idade e disse, vou ser escritor. Até porque na minha família não há ninguém ligado a qualquer arte. A ser o meu avô, que era um ótimo ceramista. Os meus pais nunca foram grandes leitores. Eu tive a sorte de, quando tinha... Ou seja, sou filho único e quando era pequeno a minha mãe comprava-me sempre banda desenhada. Eu lia muito Tintin, o Asterix, o Lucky Luke, os 5. Mas há um momento decisivo para hoje estar aqui como escritor, que foi... Os meus pais, na altura vivíamos em Setúbal, e os meus pais tinham um grande móvel, um mono, na sala, que eles tinham comprado em promoção, que era muito feio, um móvel mesmo muito feio. Mas a minha mãe não tinha bibelôs suficientes para decorar o mono. E então decidiram, ela perguntou-me a mãe, então e se a gente forrasse isto com livros? E na altura os livros chegavam à nossa casa através do Círculo de Leitores, livrarias, e então foi isso que os meus pais fizeram, forraram aquela estante monstruosa com livros. E há um dia que eu chego a casa e não estou com muito bom ar, a minha mãe olha para mim, leva-me ao médico e o médico concorda com a minha mãe e pronto, eu disse, olha, o Sandro está com varicela, terá de ficar 15 dias fechado em casa, não pode ir à escola, não pode brincar com os amigos. E assim foi. Eu já tinha lido todos os 5, ou seja, todas as BDs. Eu tinha 11 anos na altura, 10, 11 anos. E lembro-me, vou ficar aqui 15 dias, e na altura só havia 2 canais de televisão, a RTP1 e a RTP2. A RTP2 só abria da parte da tarde. Então não havia bonecos, não havia internet, não havia distrações. Então foi isso. Olhei para a estante, encontrei lá uns volumes de capa dura, cor verde, dizia A Ilha Misteriosa, Júlio Verne. E eu, A Ilha Misteriosa. Depois disse, isto deve ser bom. Então peguei na Ilha Misteriosa e passei esses 15 dias da varicela a ler os 3 volumes da Ilha Misteriosa de Júlio Verne e esse dia tornei-me leitor. O que é curioso esta história é, vocês sabem, a varicela é uma coisa que dá muita comichão. E eu passava o dia, ou seja, os meus pais trabalhavam os 2 fora de casa e eu ficava sozinho em casa. A minha mãe só vinha a hora do almoço para me dar o almoço e depois regressava ao trabalho. E eu só parava de ler quando ouvia a chave na fechadura da porta. E era só nesse momento, quando eu parava de ler e fechava o livro e pousava na mesa de cabeceira, que a comichão da varicela me saltava. Ou seja, enquanto eu estava a ler, eu não sentia comichão. E por aí percebi, os livros têm qualquer coisa de... E isso que me tiram deste lugar e tornei-me leitor. E fui sempre lendo, mas nunca sequer com qualquer ideia. Ou seja, eu sempre senti uma predisposição para as humanidades e para as artes, mas a literatura nunca... Ou seja, depois fiz várias tentativas. Com 12 anos, 13 anos, decidi ser pintor e comecei a pintar. Fiz lá da marquise dos meus pais o ateliê. Passava as tardes na biblioteca a ver os livros dos grandes mestres. Mas era muito mau, era terrivelmente mau pintor.
E depois desisti, passado 3 anos e tal. Tinha um amigo que estava na escultura já há algum tempo, que disse, vamos experimentar a pedra, a remoção do supérfluo. E lá fui para a escultura durante um ano, ainda era pior do que na pintura, foi horrível, o barulho das máquinas e o pó. Depois tive uma banda de música, escozida à portuguesa, fazíamos uns covers manhosos das músicas que estavam na altura no top. Pronto, ou seja, foi assim, tentativa e erro. Sim. Depois há um momento crucial que é que eu decidi começar a escrever. Ou seja, pensar que é o momento em que também começo a fazer teatro. Ou seja, eu apaixonei-me por uma rapariga que fazia teatro e depois deixei de gostar da rapariga e gostou do teatro. O teatro é uma coisa muito resistente e até hoje. E nessa altura coincido com... eu, quando andava na escola, odiava a poesia, odiava os poetas todos, odiava uma chatice bem. Eu lembro-me a tortura que era dividir as orações dos Lusíadas, aquilo para mim era tudo muito doloroso. Mas tinha um amigo meu que amava a poesia. Nós, uma vez por semana, jogávamos xadrez juntos. E ele era muito mais velho que eu. E todas as vezes que eu jogava xadrez com ele tentava impingir-me um poema. Ou um poeta. Eu dizia, Jorge, deixa, não quero saber. Mas um dia fazemos uma aposta. Se eu hoje ganhar, ou se tu perderes, vais-me deixar ler um poema. E isso aconteceu, ele leu. Ele não era uma pessoa que lia especialmente bem, quer dizer, sabia ler, mas não era um dizer. E leu A Tabacaria do Álvaro de Campos. E eu tinha 18 anos. Eu lembro-me que saí da casa dele nesse dia e não era a mesma pessoa que tinha entrado. E quando olhei o mundo lá fora pensei, o mundo já não é o mesmo lugar, ou seja, é isso que a grande literatura faz. Provoca um terremoto, um tremor de terra, um sismo dentro de nós e altera tudo. E esse poema para mim foi crucial. Porque depois disso comecei a ler toda a poesia que encontrava, todos os poetas que era possível, apaixonei pela poesia, até que o meu primeiro movimento para a escrita é eu vou escrever poesia, vou ser poeta. Mas era muito mau, terrivelmente mau. Já estava mais próximo. Já estava a começar. Depois da poesia pensei, ainda não é a poesia, talvez o conto. E o conto é das coisas mais difíceis, não é? Mas eu na altura era muito naif, achava e tal, histórias curtas. Também não era aquilo bom, mas foi isso. Tentativa e erro até chegar a um lugar literário, quero dizer, um terreno ficcional, que eu percebi que tinha ali qualquer coisa que era meu e eu gostava daquilo. E pronto, depois enviei para várias editoras. Essa minha primeira tentativa. Recebi dezenas de cartas a dizer o mesmo, mas não se enquadra, não, mas depois continuei a escrever, não me importei com isso e depois, assim do nada, já tinha esquecido daquele livro, recebi um telefonema da Caminhos, Seferino Coelho, e dizer, olha, eu gostei deste seu livro, você vai escrever mais coisas, eu quero publicá-lo. Na altura o Saramago era vivo, imaginei os pulos de contente que eu dei, ainda na altura vivia em Portimão, portanto foi isso, foi um percurso, estou a alongar-me mais, foi um percurso muito acidentado, muito pouco linear, e acho que de alguma forma isso transparece naquilo que eu escrevo também, todas essas experiências que eu tive e tentativas que fiz nas várias áreas, e depois, olha, isso. O teatro e a escrita têm ido lado a lado desde essa altura. Sim. Isso leva-nos também aqui a este livro em particular, não é? Porque ele surge um bocadinho a partir de um projeto ligado ao teatro também. Sim. Este livro ou seja, todos os meus romances anteriores são ficção pura e dura, ou seja, nascem de uma imagem, de uma frase que eu tinha na cabeça, qualquer coisa da imaginação pura e dura, o fechado do quarto. Este livro não nasce de um convite. Mas, ou seja, eu não pensei no livro quando recebi o convite. Eu recebi um convite de um projeto magnífico que está aqui uma pessoa que conhece, a Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi, já foram programadores do CCB,
muitos teatros e aqui em Portugal, são duas pessoas sensacionais. Eles estão a desenvolver um projeto em Monchique, em Algesur, que se chama Lavrar o Mar. Ou seja, eles estão a fazer um projeto em territórios onde não existem equipamentos, ou seja, não há teatros, não há nada, e eles fazem peças, tudo com as pessoas locais, com os locais, e a partir das coisas que aqueles territórios têm. E então, o Giacomo um dia ligou-me e perguntou-me, a mim e ao Afonso Cruz, se nós queríamos escrever textos, monólogos, textos para teatro, para serem interpretados em destilarias de medronho. E eu disse que sim, achei o projeto muito interessante. Apesar de ter vivido muitos anos no Algarve, não era assim um grande fã de medronho e, ao contrário do Afonso Cruz, que percebe tudo sobre destilações e de como é que se faz a coisa, não sabia nada. E então, mas fui para a Serra de Monchique, estivemos lá 2 dias a falar com todos os produtores, a beber muito medronho também, ou seja, este livro partiu de um lugar concreto, embora eu não nomeie, que é uma serra, sim. E isso interessa muito, ou seja, toda a minha literatura é isso, é uma coisa que seja o mais universal possível, que não esteja localizada. Não seja concreta. Sim. Ou seja, esta serra é, obviamente, porque nós conhecemos, sim. Mas pode ser uma serra, eles próprios dizem isto as personagens, isto que aconteceu aqui acontecerá noutro sítio. Portanto, mas é um livro que parte dali e é muito interessante. Por acaso agora estou aqui a ver que aconteceu aqui um acaso. Que é, eu estou a coordenar um clube de leitura, estava a dizer isso à Raquel, na Biblioteca de Lagos, e fui eu que escolhi os livros, obviamente, e então vinha a ler a reler no metro o livro que vai ser da próxima sessão. E este livro, que é, não sei se conhecem, As Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que é no fundo uma recolha de 20 anos da Svetlana, das pessoas que viveram o acidente e que sobreviveram, algumas delas não sobreviveram, mas é das histórias, ou seja, isto foi quando ela ganhou o Nobel, causou assim uma grande celeuma no mundo literário, porque achavam que isto não é literatura, porque ela é jornalista, ou seja, ela andou a gravar as vozes das pessoas durante 20 anos e depois editou essas vozes, mas isto é literatura, quer dizer, é que e este livro foi importante para alterar a minha forma de olhar para a literatura. Ou seja, isto são as vozes de pessoas comuns, mas ela consegue aqui um feito e isto fez-me pensar. Quer dizer, eu já tinha percebido, né? As pessoas às vezes sem saber dizem coisas que são literatura, coisas absolutamente incríveis. Mas este livro ela faz um trabalho depois de burilar e de cortar que é brutal, porque aqui estão cientistas como analfabetos, pessoas de todos os estratos sociais, com diferentes níveis de educação, mas a voz é sempre a mesma. Isso é que é um feito extraordinário, ou seja, nós começamos a ler o livro e é uma voz única, mas são diferentes pessoas. Ela conseguiu apanhar quase com uma voz que é de nós todos e que já vem de há milénios atrás, que é a voz da humanidade, uma voz primordial. E isto fez-me pensar, quer dizer, na altura o livro marcou muito. E depois, quando fui para Monchique e comecei a falar com as pessoas, obviamente eu não tirava apontamentos, ficava com fases, mas percebi que devia estar mais atento a isso, ou seja, que devia ouvir mais pessoas e devia recolher mais material. E só no final do livro é que eu percebi que havia aqui um paralelismo, ou seja, é um livro que corta definitivamente, para não me alongar mais com os livros anteriores, porque parte de um lugar concreto, parte daquelas pessoas. Aliás, há aqui um momento que é um incêndio. Nós escrevemos os primeiros textos e aquilo foi um sucesso brutal, mas a gente achava que aquilo iria terminar. Pronto, acabava ali. No ano seguinte o Giacomo disse, não, mas vamos fazer uma segunda leva. Eu, pronto, ok, então vamos fazer uma segunda leva. E depois eu achava que terminaria ali. E foi sempre assim, ou seja, todos os anos convidávamos e então a história foi começando a crescer e as personagens, porque no início era só o Teodoro e a Filomena, depois apareceu o Ezequiel, depois apareceu o Manuel Monteiro, ou seja, e depois eu fui construindo. E depois no fim, quando eu tinha os monólogos todos, depois houve um dia em Monchique, ano passado, incrível, que eles apresentaram tudo num dia só. Começou às 6 da manhã, acabou às 3h30, às 6h30 da tarde, acabou às 3 da manhã, as pessoas a percorrer a Serra de Monchique e eles estavam lá,
para apanhar a história toda. E olhei para aquilo e disse, epá, eu tinha aqui um livro, alguns. E então comecei o trabalho de Sapa, que é o trabalho, eu acho que o difícil não é escrever, o difícil é cortar. Então cortei muito, reescrevi coisas, alterei, montei, lapidei, para vos dizer que a versão primeira deste livro tinha assim, mais 100 páginas destas. Sim. E ficou assim, portanto é esse trabalho todo que eu levo muito a sério, de só deixar aquilo que me parece que é fundamental e não fazer perder tempo com os leitores. É uma coisa que me irrita como leitor, é autores que me fazem perder tempo, que demoram 50 páginas para me dizer uma coisa. Sim, então, realmente, desse ponto de vista, acho que aqui está muito bem conseguido. Porque eu acho, e há bocadinho estava também a comentar isso, eu gostei muito deste livro, pessoalmente, porque, um bocadinho em oposição aos livros que eu tenho lido ultimamente, este é um livro muito direto, não é? Vai direto ao assunto e mais do que isso, e as personagens estão... Quase em carne viva, não é? Quase em carne viva, parece que ou estão à nossa frente ou então nós estamos diretamente dentro da cabeça delas, não é? Que é uma coisa muito mais direta e muito mais, se calhar, muito mais intensa também, não é? Sobre a questão de passar essa para o leitor, isso, obviamente, e eu também nunca tinha feito isto, que é de falar na primeira pessoa para as personagens só, sem haver um narrador exterior. Sim. É porque, também por causa, obviamente, do teatro, sim. Mas não é só isso, e não é só isso por aquilo que eu estava a dizer. E, a certa altura, o que me interessa, ou seja, eu como escritor eu tenho um grande problema, um grande defeito em relação aos outros escritores todos. Eu, quando começo um livro, eu não sei o que é que vou escrever. Nunca sei nada. Eu nunca sei nada. Não tenho nada. Posso ter uma frase, uma imagem, mas não tenho mais do que isso. Portanto, eu nunca sei o que é que vou escrever, nem sei como é que acaba, não sei nada. E, na primeira fase, ou seja, na fase em que é a matéria bruta, em que a minha escrita é muito instintiva, portanto, eu não deito nada fora, não acho nada mau, pronto, é o que é. Porque a escrita vem de um lugar que eu não domino. Eu queria dizer isto, que acho que isto é muito importante. Ou seja, eu acho que a boa arte vem sempre de um lugar de não domínio, que é um lugar que está à luz aqui e que nós temos acesso de vez em quando e que é de lá que escorrem as melhores ideias. E nós não controlamos isso. E a linguagem também vem desse lugar. E eu, o que fiz neste livro, e mais do que nos outros, mas nos outros também aconteceu, há um momento em que eu deixo de comandar. Ou seja, eu deixo de estar ali a controlar. E aqui, como elas estão a falar na primeira pessoa, eu, em vez de... Porque nós, na nossa vida, estamos sempre a conter-nos e a pôr filtros. Não posso dizer isto porque não sei o quê, porque vou ofender, porque vou magoar, porque vou não sei o quê. Estamos sempre neste jogo, obviamente, não é? Senão a sociedade não resistiria se nós dissessemos tudo. Mas eu aqui não. Aqui eu disse, então eu vou... é deixar andar. O que é que está a vir agora? E eu deixei fluir, ou seja, eles dizem tudo o que lhes vem à cabeça. Sim. E isso é uma coisa que depois me agradou bastante, ou seja, eu deixei eles pegarem nas rédeas e cavalgar à vontade e eu fui atrás. Sim. Depois de estar feita essa parte, como eu disse, depois há um outro trabalho, esse sim, metódico, racional, em que eu vou olhar para o material que tenho e vou cortar, lapidar, reescrever. Exato. Mas também ter assim um romance na primeira pessoa também é bom, permite às personagens mentir, não é? Porque ao início, claro. Uma percepção totalmente diferente e depois de repente, não, eles estão a mentir, não é? Estão a mentir. Eu achei isso interessante. Estão sempre nessa, ou seja, isso é um jogo teatral que aliás, diz isso. Sim, eles são diz isso. Eu minto. Não, porque conjuga o verbo mentir, não é? Nós mentimos, é tudo teatro. Porque, sim, ou seja, eles estão nesse jogo porque esse jogo também me interessa. No fundo, este livro é um híbrido entre o teatro, realidade e também tipo documentário, porque na verdade, eu há bocado não persegui na ideia. Quando nós estávamos a escrever a segunda parte, íamos escrever sobre o processo da apanha e aconteceu os incêndios terríveis. E nós voltámos ao sítio onde tínhamos estado, a falar com as pessoas com quem tínhamos estado. E
epá, e foi terrível Foi um essa choque. experiência porque pá, Foi um as pessoas choque. perderam tudo, não é? Sim, pois. Essa imagem que está lá Sim. a verde, para depois ficar tudo preto, foi isso mesmo que eu senti. E eu falei mesmo com um dos produtores do Medrão. E isto foi depois de Pedrógão, ou seja, obviamente o país estava muito sensível a esta matéria, o governo estava sob a mira, não é, das pessoas, e houve claramente do governo uma coisa: não pode morrer ninguém, não pode haver mais mortes, não pode existir. Ou seja, a intervenção lá em Mochico foi muito dura perante as pessoas. E a questão, eu falei com uma dessas pessoas que mandou a família, os filhos e a mulher para um lugar seguro, e ele ficou lá a regar a casa e tudo, que era a vida dele, que é a vida dele, que ele andou toda a vida a construir. E chegaram ao GNR e disseram: você tem de sair daqui. Eu disse: isso é que era bom. E ele disse, ele olhou para os homens e disse: eu tenho ali uma caçadeira. Isso é uma nova Monteiro. Sim, depois eu ficcionei para dizer, mas ele disse mesmo assim, com as lágrimas nos olhos. Eu disse assim: olha, eu tenho uma caçadeira, quero que isto acabe em sangue. E a GNR depois percebeu que com ele não valia a pena. Pronto, porque isto é muito difícil, e estas pessoas que vivem ali, e que vivem sobretudo da natureza, muito próximos da natureza, e o livro também é sobre isto. Aliás, toda a minha obra é sobre isto, este também vai lá, que é a questão das pessoas, quando estão mais próximas da natureza, e têm mais consciência da imprevisibilidade. Ou seja, é tudo muito imprevisível. Nós, aqui, na nossa cidade, nós, os europeus, queremos a previsibilidade. O que é que os mercados querem? Previsibilidade. Nós queremos ter tudo esquematizado, tudo. Eu sei o que é que vai acontecer aqui daqui a um mês, 2 meses, porque isso nos dá uma certa segurança, não é? Aliás, foi por isso que nós abandonámos a natureza. O ser humano abandonou a natureza em busca de conforto, melhores condições de vida, saúde, e afastámos da natureza, não é? Afastámos, mas depois pusemos betão em cima, construímos muros para nos separarmos da natureza, mas a natureza está sempre em nós. E este livro fala sobre isso, sobre esta luta que nós temos permanentemente entre o nosso lado, que está próximo ali dos primórdios, e essa necessidade que nós temos de tapar e de controlar a natureza, porque isso que é o grande objetivo do homem. O homem quer controlar a natureza. Mas, como infelizmente nós muito bem passámos por essa experiência ainda há pouco tempo, ou seja, vem um vírus, uma bactéria, o que seja, e pronto, e é o fim do mundo. Portanto, é uma coisa invisível, uma coisa microscópica. E reparem, os aviões parados, tudo parado, o mundo parou. Portanto, a natureza não se consegue controlar, acho eu. E os meus livros falam um bocado sempre sobre essa luta do homem contra os elementos e desta necessidade que nós temos de controlar e de não sabermos lidar com a imprevisibilidade das coisas. E aquelas pessoas que vivem na Serra de Monchique, e por isso é que o Manuel Monteiro tem aquela frase: tenho 6 incêndios de vida, né, que ele conta a vida pelos incêndios. Ela já, e houve um deles que me disse, uma frase também está aqui, que é: mas ele disse aos GNRs, aqui ninguém morre do fogo, porque nós já sabemos como que... Mas pronto, não adiantou de muito. Pois. Sim, de certa forma, as pessoas que vivem mais próximas da natureza, no campo, não é? Aprendem a lidar com essa imprevisibilidade, não é? Acabam por ficar a contar com ela, porque já sabem que houve não sei quantos incêndios, vão haver mais incêndios, não é? Houve uma seca, houve haver outra. Portanto, aprendem um bocadinho aí a viver um bocadinho com isso. E eu, no fundo, quis também, ou seja, a partir de uma certa altura, eu olhei para este livro quase como uma missão. Não, eu quero pôr estas pessoas a falar. Eu quero fazer jus ao que estas pessoas passaram. Eu quero... Quase uma necessidade ética e moral de... eu falei com este senhor, eu tenho de pôr esta história, eu tenho de traduzir isto, eu tenho de traduzir esta emoção que ele estava a sentir. Eu tenho de traduzir isto que ele passou, esta experiência. Sim. Consegui traduzir isso. E apesar de nós, no livro, a história não ser situada em nenhum momento, não é? Eu acho que é... Claro que nós todos conseguimos identificar onde é que ela se passa e acho que também é uma coisa que não é comum, não é? Nós
não pensamos, se calhar, na Serra de Monchique como o Algarve, que é que, não é? O interior do Algarve acho que é uma zona assim muito esquecida, não é? O interior do Algarve é que é o verdadeiro Algarve. Exatamente, mas não é aquilo que se mostra, não é aquilo que aparece. Mas eu vivi lá há muitos anos. O litoral do Algarve é o lugar mais provinciano do país. É a província das províncias. Sim. Mas é isso, mas eu acho que falta dar um bocadinho também a conhecer os municípios do Algarve Litoral olham para o Algarve apenas como isto é um lugar que temos de atrair pessoas para deixar dinheiro e para sair. Deixam dinheiro e vão-se embora. E para onde repetimos o mesmo. As pessoas que lá vivem, essas não importam. Sim. Sobretudo as que vivem. Portanto, mas no interior, 90% dos orçamentos municipais são para o turismo, dedicados ao turismo, canalizados para o turismo. As pessoas que vivem lá, tirando raras exceções, que as há ainda, uma ou outra, as outras, isso esqueceram-se. Por isso é que na altura da Comissão, eu lembro disto, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Zé Albavo, quando ele disse, não me recordo, esqueci-me, não me lembro, na altura, um dos presidentes da Câmara de Portimão foi apanhado pelo PJ, o PJ entrava no gabinete e ele comeu um papel. E ele hoje anda com uma coisa eletrónica ali no tornozelo. Portanto, é isso. Mas eu já falei muito agora. Voltando aqui ao livro, sim, mas... Há uma coisa muito curiosa, que eu estou aqui a rir para dentro, porque eu quando comecei a ler este livro, eu sou algarviano. Embora tivesse nascido aqui na Alfredo da Costa, mas sou algarvia, da Serra, do Algarve. E o meu pai, que a vida profissional dele tinha pedreiras e tinha vários tipos de pedra, e portanto tinha que ir para o granito. Eu passava as minhas férias nas Caldas de Monchique. Quando comecei a ler este livro, digo assim, só faltam aqui as acácias floridas, não é? Para me saber a Monchique. E o meu pai, no inverno, quando não podia ir para as pedreiras, tinha um alambiquezinho artesanal, onde ia destilando um medronho que apanhava lá no meio das pedreiras, não é? E entretinha-se a fazer o medronho, mas ele não bebia. E então tinha sempre uma série de garrafinhas para oferecer e para fazer licores e para oferecer aos amigos que iam lá buscar o medronho. E eu senti-me remetida para as minhas férias na Serra de Monchique, de andar a apanhar os medronhitos, aquela sua descrição do apanhar o medronho. Apanhar o medronho, sentir o medronho, dar-lhe a voltinha, fazer o estalinho. Mas depois podia ser aquela serra de medrões, podia ser outra qualquer, que faltavam ali por nós. Mas achei, agora que falo em Monchique, achei imensa piada a isso, porque estava ali aquela vivência daquela gente. Houve muita gente de Monchique, quando eu fiz lá o lançamento, que me perguntaram de que família é que eu era, porque, ou seja, tomaram-me como um deles, que eu tinha nascido ali. Que não tinha. Eu não tinha nascido. Portanto, isso é a função da literatura. Logicamente que as pedreiras tinham que ser nos montes, não é? Os montes, embora tivéssemos a casa nas Caldas de Monchique, mesmo ao lado da capela, mas de qualquer maneira as pedreiras eram nos montes cá em cima. E a casa onde o meu pai vivia mais tempo era mesmo no monte cá em cima. E nós, para virmos vir ver a televisão, cá abaixo, às Caldas, tínhamos que descer aquele monte todo. Uma descrição aí da mãe da ama, que anda não sei quanto tempo com o cesto dos repolhos. Sim. Que fez-me lembrar pessoas que eu conhecia. Mas achei piada, depois quando cheguei ao fim, pensei assim, este homem andou no teatro e andou a representar o Eugénio Ionesco, só falta perguntar onde é que está a cantora careca, não é? Porque, não é? Não sei se conhece o livro da cantora careca, e depois no final, onde é que está a cantora careca? Para continuar a usar o mesmo penteado. Uma das suas frases que eu acho muita piada é que a personagem não faz o contexto. O contexto é que faz a personagem. E vai por ali criando e destruindo o mesmo personagem, que parece com várias facetas, Eu quis, ou seja, não sei se consegui, mas a certa altura, porque ou seja, a Babá não existiu nas apresentações, essa personagem não existiu. Portanto, isso foi
coisas que eu escrevi depois Não de... existiu, mas existe. Não, existia na boca dos outros, ou seja, era nomeada, é muito importante, a narrativa. O papel que ela faz, Claro. intriga aqui, intriga ali. Sim, ou seja, não teve uma presença física quando eu escrevi os textos. Mas depois senti necessidade de fechar com ela. E no fundo ela é quase uma suma. Ou seja, o livro começa com Filomena, Teodoro, Ezequiel, Manuel Monteiro, todos, cada um a querer defender a sua e por seu caminho, não sei o quê. Mas depois, à medida que o livro avança, e depois começam a trocar frases, as frases começam a começar. E veio tudo desembocar ali. Sim, naquela personagem que ainda só tinha sido nomeada e que no fundo reúne tudo. Há uma coisa que eu não sei se passou sobre ela, porque ela lá está, isto é tudo muito, apesar do que eu te disse há bocado sobre a minha escrita de ser muito instintiva, depois isto é tudo trabalhado ao milímetro. E ela fala ali de uma coisa que lhe aconteceu com alguém, pois eu não sei se devia ter mostrado mais, sim, porque está relacionado com a violação. Exatamente. Quem é que Era as conselho, que era... Fica subentendido. Pronto, é isso que eu gosto. Pronto, mas nunca ninguém fala nisso e eu fico, pá, porque eu não gosto disso, eu não gosto, nenhum dos meus livros explica alguma coisa, o que quer que seja, e o final é sempre assim, meio aberto, meio, porque é assim, mas pronto. Porque ela tem importância naquela família. Sim, exato. Portanto, fica mesmo subentendido. Não só na família, ali. Não, naquela família. Ela faz um papel ali de alcoviteira, de casa e leva, vem atrás. Sim, um bocadinho, se calhar. Mas Até um naquela bocadinho mais do que família isso. tem papel que Sim. nos remete para... E quem foi o autor daquele episódio? Eu nunca cacei nenhum homem, mas fui violada. Sim. Sobre uma coisa que disseste há bocado e que eu me esqueci que é muito importante, que é tu disseste que já há muito tempo não lias um livro assim tão direto. Sim. Isso não é propositado, ou seja, mas eu penso muito nisso. Não. Eu, como leitor, eu sou muito exigente. E o que acontece muitas vezes quando vou a uma livraria, eu abro um livro, leio um parágrafo, abro outro livro, leio um parágrafo. E aquilo tudo soa-me igual. Parece que os livros são todos escritos pela mesma pessoa. Eu já estou um bocado cansado, a sério, estou mesmo como leitor, depois de ter lido já muito, começo a ficar cansado desta fórmula. Eu quero qualquer coisa que me provoque, que me estimule, que faça qualquer coisa, tipo, espera aí, está aqui a acontecer alguma coisa, com aquela coisa. Né? Ou seja, eu estou cansado de livros bem comportados, livros muito bem vestidinhos, de fato e gravata, a narrativa do ponto A para o ponto B, para o ponto C. Eu sou dos livros mal comportados e pronto, é assim. Sempre mal comportado. É um bocadinho, aliás, é um livro em que também, se calhar abordando nos outros temas que está aqui subjacente, a questão da família, não é? Das relações entre pessoas. Isto é um livro sobre o Medronho, é um livro sobre a Serra. Sim. É um livro sobre a família, obviamente. Obviamente que é um livro sobre a família. Mas é sempre uma questão muito... É mais de ódios do que de amor. A família pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. Não é? Pode ser um lugar dos afetos, da proteção, do coisa, e ao mesmo tempo pode ser uma coisa terrível, de teres-te aniquilar a ti próprio e a tua forma de estar. Eu apontei aqui uma coisa sobre a família. Não, sim, deixa-me só terminar, que é, e pior do que isso, que é a instituição, ou seja, a obrigação social que nós temos. Por exemplo, eu tenho muitos familiares, obviamente. A família do meu pai é muito grande, eu tenho muitos tios, tenho muitos primos, é assim. Mas eu, na verdade, quando vou ter com eles, eu não tenho relação nenhuma com essas pessoas. Quer dizer, estou com eles uma vez por ano, de 2 em 2 anos. Eu sei que eles são família, vemos o mesmo sangue. Mas eu sinto por parte deles uma obrigação, ou seja, quando eu vou lá eu tenho de estar imbuído, enturmado, não sei o quê, e muitas vezes eu não sinto isso porque eu não conheço aquelas pessoas, não é? Sim. Mas eles são a minha família, de facto, e depois o pior é quando é coisas mais próximas, obviamente. Pronto, a família é este lugar de difícil habitação, muitas vezes.
não há famílias perfeitas, não é? E pronto, eu quis, no fundo, espetar um bocadinho a faca nessa instituição, na família, não é? E provocar alguma coisa, ver o que é que... Eu não quero responder, não tenho respostas para dar, quero fazer outras perguntas. Agora mais perguntas. A família? Sim. Os terapeutas familiares teriam muito a ver com isto. O Daniel Oliveira, o psiquiatra, ele é da mesma editora que eu, ele é da Caminho, e nós muitas vezes partilhamos ele é presidente do Sporting como eu, muitas vezes partilhamos a Feira do Livro, passamos lá 2 ou 3 horas a falar do Sporting e dos livros, não sei o que, ele leu o livro e mandou-me logo: Sandro, você não sabe quem é que escreveu isto, vai ajudar-me imenso em termos das consultas que faço. Não é? Que a família é um convite à estupidez e à carnificina. Sim, sim. Um arquipélago de perigos. É. Pronto. Exato. Olha, uma coisa que eu achei muito piada nisso, que é esta Filomena passava os dias a ler Kierkegaard e a ver novelas da Globo. Tem tudo a ver, não é? Não, mas é uma personagem altamente contraditória, isso agrada-me muito, ou seja, e a ver quase nela também, ela gosta de comer o porco inteiro, mas depois anda de all-star, e depois ou seja, há um lado dela que é altamente quase metafísico, sim, mas depois é muito objetiva, ou seja, essas contradições é que enriquecem depois o... Quem lê Kierkegaard só pode ser, não é? Sim. E eu gosto muito dos diálogos dela com isso. Da ansiedade metafísica. Sim. Esses diálogos são... Porque ele também tem um bocadinho... Não, ele sofre do problema de ser um intelectual no meio da serra, não é? Sim. Um homem... Sim, mas eles depois mudam, isso é que é interessante. Ele apresenta-se logo assim de início, não é? Claro, mas depois, mas depois percebe, eu para sobreviver aqui tenho de mandar a literatura fora. Sim. Então, muitas vezes passam para a cabeça que eu acho que, na verdade, a literatura não serve para nada. Isto é um facto, não serve. A poesia não serve para nada, a literatura, a arte não serve para nada, mas ao mesmo tempo, por não servir para nada, é muito importante. Tem uma importância vital nas nossas vidas. Mas eu também quis, de alguma forma, porque há pessoas que olham para a literatura também de uma forma que eu não me identifico, com a qual não me identifico, e que dão uma importância, ou seja, é mais importante eu estar com as pessoas, é mais importante para mim eu estar aqui com vocês e falar com as pessoas e estar com as pessoas do que propriamente, porque há muita gente que nega isto para estar com os livros. Eu acho que isso também não é bom, acho que tem que haver aqui um meio termo, né? As pessoas acham que é só na literatura que vão aprender, e eu acho a vida muito mais interessante. Sim, Pronto, sim. Isso que eu queria dizer. A vida é muito mais interessante e as pessoas são muito mais interessantes, e pronto, isso. E eu quis que não sei se é a literatura que dá boas histórias, são as pessoas que dão boas histórias, não é? Claro, exatamente. E a vida delas, acho eu. Não, mas há uma frase qualquer, tenho a certeza, do Ezequiel, que ele põe mesmo a literatura lá no lugar. Sim. E diz, milhões de leitores leram os milhares de livros sobre o Holocausto. Sim. E não aprenderam nada. Mudou alguma coisa? Não, essa é uma ideia muito perigosa. A guerra da... Sim, não, essa ideia é muito perigosa, quando nós pensamos que a literatura... Porque há essa ideia, e essa ideia escorre. Na alta literatura, os grandes pensadores, que é, o facto de ler lês muito livro, torna-te melhor pessoa. Isso é mentira, absoluta mentira, é mesmo mentira. Não torna nada a outro melhor pessoa. E pior que é, o Holocausto acontece no país que é a Alemanha, que é o centro do pensamento e da cultura europeia, ou seja, os grandes filósofos, os grandes escritores, os grandes compositores estão todos na Alemanha. E como é que é possível? Aquela gente é toda muito letrada, era toda gente muito letrada, não é como Portugal, ainda por cima estávamos sob a ditadura. Portanto, como é que num país assim tão letrado, aquilo acontece? Reparem, há aqui uma contradição muito grande. Aliás, houve grandes escritores que tiveram a frase "Viva a guerra!" e ficaram contentes. E hoje é o Thomas Mann, por exemplo, estou a dar um exemplo, e é um prémio Nobel da Literatura, e é um escritor admirável, sem dúvida, escreveu livros quase perfeitos, mas não olhou bem para o assunto, se calhar. E é isso, essa ideia de que a literatura nos torna melhores, eu não concordo. Então pode-nos tornar mais lúcidos.
Nós e do outro, nós, principalmente, e do outro. Porque não sei se é possível chegar a outro, mas mais lúcidos. Agora, melhores pessoas, não. O Ezequiel diz isso noutros vezes, esconde-me atrás das palavras, sou uma besta alterada, em estado selvagem. Sim. Uma besta alterada. Sim, isso já é a fase em que eu já... Ou seja, que ele já está a tomar as rédeas. Está a correr por si, não é? Sim, já está a correr por si. Exato. Bem, eu também, agora peço desculpa, nós temos estado aqui a falar das coisas, há aqui uma pessoa que não leu o livro. Eu só cá vim ver a bola. Pronto. Mas não veio ver a bola, porque a bola está a acontecer. Sim, eu não tive a oportunidade, eu estava a comentar com a Raquel que eu não consegui encontrar o livro logo ao início do mês e tentei depois outras vezes, depois não fiz a encomenda e quando tomei consciência de que tinha que o encomendar achei que já não ia ler a tempo. Apesar dos meus amigos me dizerem que era pequenino, já não ia conseguir lê-lo a tempo. Não faz mal, mas terá Então, o mas sim, final. achei que ia ver mesmo um jogo de futebol, mas à última da hora pensei, entre ir ver 11 homens a correr atrás de uma bola, cá vamos aprender alguma coisa. Posso só ler aqui uma passagem que eu gosto Sim, muito, sim. Claro. que é do António, do Manuel Monteiro. Que ele diz, não me façam perguntas, não façam. Às vezes não se percebe quando falo, eu sei. Mas também não é possível contar tudo. Um homem só avança porque ignora. Um homem só alavanca porque desconhece. Não compreender é vasto, nunca acaba. Nas histórias bem contadas há buracos, hiatos, memórias falsas, imaginação, motivações, corações inclinados, um vento estranho no mundo, eu sei lá. Isto é um drama de porco inteiro que foi feito para incorporar. Portanto, estamos aqui para devorar e ser devorados, para encher os dedos de gordura, os dentes com restos de carne, a lambazar. Fica o conselho, façam-no com o corpo, com o estômago, com o pâncreas e a vesícula, com os rins, não com a inteligência. Há demasiadas palavras em circulação no mundo. O mundo está poluído de pessoas inteligentes. Palavras, frases, teorias, estudos, análises, observações, pesquisas, opiniões, relatórios, muitas certezas e cuecas borradas. Plantar árvores é que está quieto. Plantar árvores é que está quieto. Ouçam o que digo. As palavras mentem, as árvores não. Gosto muito deste tema. E esta ideia de que uma história bem contada tem buracos, ou seja, tem coisas que nós não percebemos, é a minha forma de olhar para a escrita e para os livros. Quando eu percebo tudo, não me interessa. É quando há qualquer coisa que me escapa que eu quero perseguir. Sim, esse é que é, se calhar aí é que está o desafio, não é? Sim. E aquilo que faz aqui a nossa mente mais curiosa e querer saber mais. Também gosto muito dessa passagem, mas lendo o livro todo, acho que se calhar, não sei, parece-me que a personagem do Manuel Monteiro tem assim uma sensibilidade. Lá no fundo tem assim... Ele lá no fundo, todos eles no fundo têm qualquer coisa. Sim. Mas acho que ele de vez em quando consegue se exprimir assim de uma maneira muito, muito sensível. Sim. E se calhar essa parte... Que é mais velho, mais sábio. Não é? Talvez, será isso? Será a sabedoria que vai... Eu não sei quantos incêndios, não é? Já tem 6 incêndios de vida, não é? Será Não, que mas aquele na verdade já não está bom da cabeça também. Ele não tem aqueles padrinhos todos, obviamente. Aqueles tios todos, sim. E pronto, aqueles ditados que ele inventa. Sim, e ele está sempre a dizer, não, mas a minha cabeça não está bem, ele já não está... Mas sim, mas diz, ou seja, é aquele limbo que é muito interessante. Sim, às vezes há pessoas que já diz tudo sem filtros. Isso. Sim, exato. É isso mesmo. Mas todas as personagens modificaram bastante ao longo do Foram. A forma como se apresentam ao início não Não é como termina. O que é mais consistente ainda é o Manuel. Não, embora ele torne-se mais, ou seja, ele torna-se mais sensível. Mais sofre. Sim, mais, ou seja, ele começa, não é um homem que chora, é um homem rude, que cheira mal, mas depois vem a netinha, a história toda do filho, e depois o Ezequiel salvo, meu filho, que era o ódio, mas é o meu filho, enfim. Mas ele depois torna-se mais sensível. Sim, mas ele se calhar vira-se mais para o Ezequiel, porque também, bastante o Teodoro também o Teodoro desiludiu bastante. Portanto, principalmente quando fugiu com a outra das cuecas do Rato Mica. Que afinal o amor pelo Teodoro era uma invenção do pai por causa do ódio, por causa do Medonho. Sim.
É isso, é no fundo aquelas bonecas. Quantas cuecas do Rato Mickey que ainda andam por aí à solta. Mas, enfim, há uma coisa do Ezequiel que eu também gostei muito. A língua da natureza subterra a verborreia da inteligência. Sim, as abelhas, as minhocas, os girassóis, já dei aqui um salto, não é? Percebem tudo antes dos cientistas. Sim. Pois é isso que eu estava a dizer aquilo da bocado, a questão de nós queremos controlar a natureza, mas depois a natureza dá-nos sempre lições. E a verdade é muito engraçado, por exemplo, agora vi há pouco tempo um programa, os cientistas, os sismólogos, na verdade. Portanto, o Vesúvio ainda está em atividade, não é? E toda a gente sabe a tragédia que foi. E então, os cientistas, há lá muitas ovelhas ou cabras, agora não sei, no Monte Vesúvio. E elas cumprem sempre o mesmo caminho. São animais que fazem sempre o mesmo percurso todos os dias. Quando há uma alteração, e eles estão a monitorizar o percurso delas pelo monte. Sim. E quando há uma alteração no percurso, elas param ou vão para outro sítio, é porque há atividade sísmica. Ou seja, os cientistas ainda não... Ou seja, elas já pressentiram e os cientistas 2 ou 3 dias depois comprovam, ok, houve aqui, começa. Ou seja, os animais percebem antes e os cientistas já estão a perceber, ok, então, vocês lembram-se daquele tsunami terrível que aconteceu lá no Pacífico, que os elefantes e tudo já tinham ido há mais de não sei quantas horas para dentro e ninguém ficou no litoral. E as pessoas estavam lá na praia. Pá, é isto, quer dizer... E este parágrafo, começar aqui pelas abelhas, embora sejam algarvias, nunca tinha dado muita importância às abelhas, exceto quando elas me picavam, não é? Mas as abelhas são fundamentais para a vida na Terra. Se elas aparecerem, nós desaparecemos a seguir. Depois, por força do curso que estava a fazer, tive que fazer um estudo sobre abelhas e sobre formigas. Nunca mais matei uma formiga lá em casa, porque criei um problema terrível, não é? Nunca mais fui capaz de matar uma formiga. Porque a inteligência, entre aspas, daqueles animais, a construção que eles são capazes de fazer, eu acho que é um crime matar uma formiga. E as abelhas? A dança das abelhas para obter portanto, as abelhas sabem muito. Eu sou muito fã de programas de vida animal. Aliás, e é muito curioso que quase todos os meus livros têm nomes de quando as girafas baixam o pescoço, o piano para cavalos altos. Eu gosto muito disso e aprendo sempre muito. Ou seja, mesmo em termos de matéria que eu posso usar em termos ficcionais, aprendo sempre muito com a vida animal. Vocês sabiam, só aqui uma coisa, eu quero escrever sobre isso, não sei se vou conseguir escrever, que as girafas em África só comem as flores do... Agora estou-me a esquecer o nome da árvore. Pronto, é uma árvore que as flores só nascem lá em cima e as flores são venenosas. E as girafas são o único animal que consegue digerir aquilo. E o que é curioso é, quando ou seja, é venenosa, estou a explicar mal, é venenosa quando uma girafa começa a comer as flores desta árvore, esta árvore avisa a outra. E quando a girafa chega lá, a árvore já começou a deitar mais toxinas para que ela não lhe coma as árvores. Ou seja, as árvores comunicam todas umas com as outras. Ou seja, se uma é como os animais, né? Se um mamífero vê um predador chegar, avisa aos outros, e as árvores fazem o mesmo. Muito é verdade, as árvores comunicam umas com as outras. Acho que isso fala. Sim, comunicam e defendem-se dos predadores ativamente. Há pessoas que acham que... tipo uma internet debaixo da terra, de raízes e de Sim. E usam toda uma linguagem baseada na química. À hora do almoço, vi um programa sobre agricultura, alterações climáticas, várias coisas. E havia, não sei se era agricultor, se era, enfim, alguém que conhecia bem os problemas da terra, que dizia que era melhor, portanto, quando havia incêndios, não apanhar, portanto, os restos das árvores e tudo o resto que vinha dos incêndios, não apanhar e ficar ali, porque eles iam ser, digamos, fruto de um recomeço de vida, não é?
pelos insetos, pelos musgos, pelos líquenes, por tudo o que ia aparecer. Portanto, eles, após o incêndio, não retiram nada. Eu fiquei admirada, porque muitas vezes faz limpezas, não é? Quer dizer, em relação a essa... Mas era um programa muito interessante mesmo. Sim. Também por causa das culturas intensivas da oliveira. Meu Deus. Sim. Melhor não pensar. Não, o problema é o negócio, não é? Onde é que está o dinheiro? É a primeira frase da Bíblia. Portanto, o negócio, isso é tudo muito lindo, os incêndios, a agricultura, mas o ponto principal é sempre alguém que está a querer ganhar dinheiro com alguma coisa. Sim, sim. Infelizmente é assim que funciona o nosso mundo. Por falar em dinheiro, também houve um apontamento que eu também achei engraçado, que foi a denúncia e a chegada dos europeus à Serra. Mas os produtores de medronho da Serra do Mochico passaram por isso, não é inventado. Sim, claro, não é inventado, sim. Porque eles tiveram, imagina, eles tinham aquelas destilarias lindas, incríveis, sim. mesmo a antiga. Claro. Eles tiveram de pôr azulejo e tudo higienizado. E Perdeu a identidade. E muitos deles deixaram de produzir medronho. Claro. Quer dizer, na verdade acho que há ainda 50 e tal produtores que estão certificados, mas obviamente há muita gente como o seu pai que produz clandestinamente. Sim. Mas é que agora o medronho tem de ir para o laboratório de Faro para ser aprovado, não sei o quê, ter lá... Pronto, quer dizer, e eles estavam-se a queixar porque perdes a identidade, não é? Aquela coisa... A gente foi a adegas que pareciam casas de banho, na verdade. Era tudo azulejo e estava lá só o alambique. E pronto, felizmente houve outras que nós pudemos, onde aconteceram espetáculos que eram mesmo à séria, à antiga, isso é que... Onde se conseguia cheirar. Pronto, esta coisa de padronizar tudo, ser tudo muito... Sim. É assim, a Europa. E nós queremos fazer isto no mundo inteiro, não é só no mundo inteiro, espalhar isto. E tem que ser com estas normas. Claro, o padrão Pode sair ser... dali. É muito curioso a nossa... esta ideia horrível de que nós somos intelectualmente superiores aos outros. É uma coisa que me perturba. E de não aceitarmos a diferença. A diferença, sim. Esta coisa, por isso é que nós fomos, né? Para a África, para a América, quer dizer, invadimos os continentes todos, colonizámos e tentámos implementar, matámos civilizações por causa disto, que temos a ideia que nós é que somos o supra-sumo da coisa, e que temos a verdade absoluta e que temos e muitas vezes não é assim. Mas essa padronização destruiu uma série de coisas, porque, por exemplo, em Monchique fazia-se também de modo artesanal, não sei, até provavelmente cruzou-se com ele, o Helder Carneiro e a família que produziu o brandy mel. Não tem nada a ver com a melosa. Não tem nada a ver com a melosa, que é um licor de mel que se faz a partir do medronho. Já me lembrei do nome da árvore, acácia. São as acácias. Sim. Um outro que morava em Portimão fazia o licor de folha de figueira. Sim. Também já não deve estar no mercado, pois aquilo não foi padronizado, não é? Sim, há uma série de coisas que se perdem. Mas Eu fazia licor de figo. Mas este não era de figo, este era de folha de figueira. De folha de figueira. Exatamente. É possível fazer, ou seja, na verdade é possível Não fazer era do licor figo, era o de aguardiente, Quase tudo, não é? de tudo. Sim. Quando a figueira começa a deitar a folha, que ainda está toda enroladinha, é um bobotozinho, é que apanhar aquela folha, que tem uma seiva leitosa, Sim. muito espessa, Sim. e que se punha a macerar na aguardente. Eu não aprendi, tenho pena. Mas o meu pai fazia assim umas coisas que eram consideradas umas delícias. A partir do medronho, o licor de poejo, lá dos ribeiros das Caldas de Monchique, não é? Sim. Montes de poejos, e as pessoas consideravam delicioso. Olha, eu não aprendi a fazer, não registrei a patente. Se tivesse registado a patente, podia. Eu há pouco disse que não era apreciador de medronho, mas agora já sou.
Já consigo distinguir. Foi um gosto adquirido. Não, agora, o aprendizado foi longo, Sim. mas sim, já consigo perceber algumas coisas. Mas é uma bebida realmente, ou seja, como digestivo, acho que não há melhor que aquilo. Estou a falar sério. Nem whisky, nem nada daquilo, aguardentes velhas, um bom medronho. Os apreciadores dizem que sim. Eu fiquei vacinada porque quando andava lá a apanhar os medronhitos tão lindos, tão vermelhinhos, maravilhosos, fui apanhando e comendo. Sim. Claro. E depois fui beber água à fonte. E depois à noite tiveram que me trazer para o hospital porque não. Porque aquela coisa fermentou-me no estômago. Pois, Foi os sim. meus 11 anos. O medronho tem essa característica, o fruto, sim. Porque é muito, Facilmente fermenta. é muito concentrado, Sim, aquilo, facilmente é pouco Nunca na líquido. minha vida apanhei um pifo e mesmo nas festas com os amigos eles convidam-me sempre. Tu és a única que não bebes, tens que vir para levar os outros a casa. Mas Mas E é é um uma fruto, vida- e é um fruto essa E característica. é uma bebida muito cara, ou seja, Sim, sim, sim. uma garrafa de um bom medronho custa 30 euros. Porque, na verdade, é preciso muita quantidade de fruto para conseguir produzir, porque aqui, ainda por cima, é um fruto muito seco, não tem muito Sim, líquido, sim. e não há muito medronho, portanto, aquilo é tudo... Mas quando é bem feito, é realmente uma bebida extraordinária. depois Mas há é curioso, as personagens não bebem no livro. Não sei se repararam nisso, ninguém bebe no livro. Fala-se. Fala-se, ninguém bebe. Sim, mas estão sempre a falar. Quer dizer, Mas tudo ninguém no bebe. início. Ninguém neste livro bebe o medronho. Fala-se nisso, mas ninguém está a beber. um copo, 2 copos, Sim. 3 copos. Não, está a dizer que há... Os tios é Um calce. São os Um tipos. calce, que eles dizem um calce. Não é um cálice, é um calce. Sim. Mas nenhuma personagem bebe. A Filomena bebe. A Filomena bebe. Ah, sim, sim. Bebe aquele copo que ela Sim. diz que tem metade Uh, metanol. Sim, sim, sim. Que Sim. Embora digam sempre que- não podemos contar, está ali a fazer Não, spoiler. Faz mal, agora fica com mais Foi um risco curiosidade. calculado. Não é? Agora fica com mais curiosidade de ir ler o livro, começar com uma ponta e acabar assim. Não, podemos usar a o cantora que careca que eu tive para usar as Sim. Mas e em relação à rivalidade das famílias, isso também existe muito em Monchique? Existe. Existe sempre em terras Normal. pequenas, não é? Sim. Em que, e onde há terra, No ou seja, e onde há terra envolvida, onde há Sim. divisões de terra, Sim. ou seja, há sempre problemas, não é? Sempre problemas, sim. Sempre. Não, mas eu não parti, ou seja, não parti. A ideia, Não, ou seja, sim. eu parti de, eu vou brincar com o Romeu e Julieta, porque eu não sabia que isto ia continuar. Portanto, eu fui criando 2 personagens, fazer aqui uma coisa, em vez de famílias inimigas em Medrão. Pronto, eu passei, o ponto de partida foi esse, e escrevi essa parte. Depois é que foi crescendo para outros lugares. Mas, é claro que a rivalidade existe, e existe realmente lá um povo de cima e um povo de baixo, mas eu aproveitei essas referências só para literariamente traduzir essa... Não há nenhum medronho como os seus próprios medronhos, etc. Pois é. Depois entra a imaginação, que eu acho que é a melhor ferramenta que eu tenho ao meu dispor em termos daquilo que quero fazer na Mas literatura. é realmente verdade que o medronho, se não for apanhado naquele curto espaço de tempo, Sim. cai. Cai de podre e já Desaparece, não serve para nada. não sabe. Daí também o ser uma bebida cara, porque Sim, porque tem, ia ter de ser apanhado de forma intensiva e há naquele curto período. rivalidades entre os produtores. Claro, isso há sempre. Isso há sempre. Isso está bem retratado. Sim. Isso há sempre. O meu medronho é melhor que o medronho daquele. Sim, mas isso também é galinha, não é? Claro. Sim. Sim, mas que tipo de rivalidades que relata no livro existem em Portugal, fora, entre famílias, No mundo inteiro. claro, Claro. pela propriedade. E não há literatura sem esse conflito. Ou seja, a literatura nasce do conflito. Nasce de uma pessoa querer uma coisa, outra pessoa querer se calhar a mesma coisa, e depois a literatura nasce do conflito sempre. É a família. A família. Isso é esse tema. Família, Famílias, conflitos. guerras. Sim. Pá, se nós olharmos para a Bíblia, para a Odisseia do Homero, por aí adiante, eles estão sempre a falar do Homero. É sempre, ou seja, nós os escritores hoje em dia temos os escritores da minha geração
tiveram os problemas, já te fizeram essa pergunta, como é que é possível tu escreveres depois do Dostoiévski, não sei o quê, ou de grandes escritores, já foi tudo escrito. Já foi tudo escrito, tudo. Quem pensa que já vai escrever alguma coisa de novo está errado, está no caminho, já foi tudo escrito. Agora, o que o escritor pode tentar fazer é olhar para aquele assunto que já foi 1000 vezes visto e revisto. Sim. E olhar meio milímetro ao lado e tentar apanhar ali um ângulo Um bocadinho diferente. sim, só assim um bocadinho, Sim. um ângulo, pronto, morto, ou que seja, que ainda ninguém viu assim, é só isto, mais nada. De resto, Sim. é isso. Quando nós lemos os grandes livros, sempre, mas, se eu fosse mesmo consciente, eu já não parava de escrever. Mas pronto, é isso. Não, Tento mas dar o meu contributo com o meu ângulozinho. Sim, mas isso, quer dizer, os assuntos, não é, e os temas repetem-se, mas a questão e a diferença está na maneira Não, e como depois é que acontece como a senhora disse há bocado, que é, já foram escritos 40 mil livros e não muda, porque depois não muda nada. Pensa que mudar por coisa não muda nada, a literatura não muda nada. E estamos sempre a... Ou seja, esta coisa de circularidade que o livro também tem, que é que há uma espécie de... que há uma espécie de repetição nas nossas vidas. E nós próprios estamos sempre a repetir. E nós próprios estamos sempre a repetir. E isto é verdade. Eu nunca mais vou fazer isto. Eu nunca mais vou cometer este erro. Eu nunca mais vou fazer isto. Eu nunca... Nossa! Está sempre lá a cair. Sempre. Este livro tem páginas inteiras, não é? Portanto, e essa eterna repetição, não é? Pronto, e os escritores acham, eu acho que isto ainda não foi. E repete, já foi, mas repete. Sim. É para nos lembrarmos quando nós temos falta de memória. Foi intencional essa repetição de... Não, completamente intencional. Sim, não, e de passar palavras da boca de um, completamente intencional. Completamente intencional. Porque o livro tem isso de repetir. E, aliás, há várias vezes que eles dizem assim, mas nós estamos aqui, está a acontecer aqui e agora, mas em qualquer outro lugar vão aparecer outras pessoas que vão dizer as mesmas coisas que nós estamos e que vão passar por isto que nós estamos a passar agora. Pronto, é isso. É a repetição. Estamos sempre a repetir. Sem dúvida. Mais comentários? Não? Mais questões? Mais comentários? Eu estou farto de falar, desculpa. Está nada. Não, acho que não. Aqui, acho que é o Ezequiel também que diz que deve haver um limite de palavras per Por capita. dia. Per capita. Sim, eu acho que sim. Eu concordo com ele. Sim. Não neste caso aqui, porque eu passei o dia todo praticamente só falei com o meu cão 2 ou 3 vezes. A família só chega à noite e eu passo o dia sem dizer nada. Mas depois de ultrapassar aquele limite per capita, o castigo que vê a seguir é que não... Não, do piripiri. Nesse aspecto você é tramado. É cada uma, cada Sim, jogada. isso, mas isso é divertido. Quando surgem essas coisas, eu não estou verdadeiramente agora vou... ou seja, eu estou a escrever e aquilo aparece, surge. Eu não estou a pensar, agora vou encontrar aqui um castigo para... Não, surge logo o castigo. É logo imediato. Portanto, as palavras vão umas atrás das outras. É incrível. Então, começa a escrever e depois vem aquela... Aquele dicionário. Ele ao dicionário subterrâneo e tal. Pois não é, porque, na verdade, a linguagem... ou seja, a humanidade já está na Terra há muito tempo. Mas a linguagem é muito recente em relação à nossa história aqui. Portanto, por isso é que há uma parte do nosso cérebro que nós não conseguimos... nem perceber, nem chegar, ou seja, que está completamente na obscuridade. Portanto, a linguagem ainda é uma coisa muito recente e é uma coisa que nós não dominamos. Isso é que é engraçado. E muitos escritores falam disso, eu não estou a dizer nenhuma novidade. Olha, o Lobo Antunes fala disso, o que escreveu o Trópico de Câncer, o Henry Miller falava disso. Há muitos escritores que falam disso, que é aquela coisa de estar sentado e de repente vem aquilo, começa a jorrar, sabes lá de onde, e é só... É escrever. Por enquanto, estás a escrever um livro.
Mas no início não é assim, no início tem dificuldade, ou seja, no fundo eu vou dar esta imagem, vou fazer uma metáfora aqui, que é, escrever é estar ao pé do rádio, ou seja, em Mochique, onde lá as ondas não chegam, e estás assim, e de vez em quando, encontrar a frequência certa. e depois há um momento em que pronto, é isso, e andamos ali à procura, e depois quando encontras, vou lá, acontece. Mas isso é quando o transmissor da foia está a variar. Sim. Esse exemplo, sim, é essa ideia de começar, de estar. É preciso estar muito tempo, todos os dias, muitas horas. Às vezes eu não escrevo nem um parágrafo, mas estás lá. Mas é o exercício, não é? Sim, estás lá. É aquela coisa que o Picasso falava. Não sei o que é a inspiração, quando ela vem, encontra-me sempre a trabalhar. E essa ideia de estares lá. E depois há um momento, tu vais... E as próprias palavras, a questão é que é as próprias palavras. Ou seja, há aqui uma frase que eu perfeitamente estava a escrever aquilo, que é labuta, bruta, bruta, labuta. E aquilo vai mesmo assim, taca, 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 taca. E eu, uau, isso, boa. Ou seja, eu não estou a... agora vou pôr aqui uma coisa que rime. Não é nada disso. É completamente instintivo. Tem a ver com isso, com as leituras que eu fiz, algumas coisas estão aqui, algumas palavras estão lá desertas para sair e para aparecer, e depois é isso, vão atrás umas das outras. A partir de um certo momento aquilo começa a ganhar uma dinâmica, uma vida própria elas. Ou seja, o primeiro ditado aparece-me do acaso. E eu disse, olha, esta ideia... parei. Olha, esta ideia é engraçada. De vez em quando ele vem sempre com um ditadito. Sim. E depois havia alturas em que eu parava, agora vem um ditadito, mas qual? E depois às vezes surgiam assim aquelas coisas. Mijo de velho não pinta o muro, não sei como é que isto veio. Quer dizer, pronto, essas coisas. E de brincar e de distorcer a linguagem, isso é uma coisa que eu gosto, que é brincar com as palavras e distorcer um bocado aqueles conceitos que nós já temos. Pois isso nota-se. E também uma coisa é, as frases são sempre muito curtinhas, não é? Isso é muito trabalho. Muito Sim, curtinho. Não, acredito, porque em português tem essa tendência de fazer frases claro. assim, mas... Lá está, que eu estou a dizer, os livros sempre iguais, não é? Não, é mas foi mais porque eram para ser monólogos, eram para ser representados? Não, obviamente que há uma velocidade de leitura que vem daí. Mas se pegar num outro livro meu, a frase curta está lá. Isso é uma identidade minha, tudo é enxuto, tudo no osso. É um trabalho... Ou seja, eu acho que eu leio livros que digo, este livro poderia ser um belo livro se tivesse sido cortado. Mas não foi cortado. Tem palavras a mais. E eu, como leitor, nisso sou impiedoso, que é, eu não posso, desculpem, há tantos livros para ler, tenho tantos livros para ler, que ainda não li, eu não posso estar 100 páginas à espera que um autor me diga qualquer coisa. Uma ideia, não posso. Não, o Proust é diferente, porque depois eu já estou a dizer, há muito aquela coisa de... Não, o Proust, eu li o Em Busca de Sono, não li os outros, mas o primeiro, mas aquilo é fixe, o primeiro é fixe. O resto já não tive paciência, mas o primeiro... Não, mas lá está, podemos admirar o escritor pelo trabalho da linguagem, certo? Ele consegue descrever, como essa fez nos Mais, escreveu lá a casa, nas primeiras 100 páginas. Esse tipo de literatura, ou seja, analisando, por isto está tão bem feito, está tão bem escrito. Tem esse valor, não é? Claro, mas já foi feito. Sim. Eu não vou querer imitar o Essa, ou copiar o Essa, ou o Proust, ou o Saramago. Eles já fizeram isso. Eu também é de fazer o meu caminho, não é? Claro. E o meu caminho é, no mundo em que nós somos bombardeados por imagens a todo instante, ou seja, naquele tempo não havia televisão, não havia cinema, ou seja, e havia essa necessidade de, obviamente, os grandes narradores de fogo, romances do século XVIII, XIX, Guerra de Paz, Ana Karenina, ou seja, e aquilo está tudo, tinham de pôr a mobília toda. Eu escrevo sem mobília, é só... A cadeira é a cadeira. Pronto, e isto é visto porque é a cadeira. E tu é que imaginas como é que será a cadeira. Tu dizes, estava forrada, a veludo, com os bordados, os penduricalhos, lá. Aí já estás a tirar a imaginação. Agora, se for uma cadeira, cadeira, e tu imaginas. Eu gosto quando os autores me dão um espaço como leitor de eu poder intervir.
E gosto, como escritor, de fazer isso. Ou seja, eu estou a escrever os livros que gostava de ler, no fundo. É isso. Mesmo as plantas não há descrição, não é? Nós temos que os imaginar. Não há nenhuma descrição, quer dizer, Não sabemos física, não há. Quer dizer, o essencial é gosto, nós sabemos. Isso é importante. Exato. Ele está sempre... Sabemos algumas coisas. Sim, mas não há nada de assim, não há. Ele tinha um bigode, ou tinha uma orelha não sei o quê, tinha umas narinas, não há nada disso. Sim. Não, nos outros livros Se a há. pessoa quiser. Mas são coisas muito. Ou seja, é ruiva. Porque, isto é uma coisa diferente que eu não disse. Que é, nos meus livros anteriores, embora o Quando as Girafas Baixam o Pescoço seja um livro de transição para este, acho eu, é um livro muito urbano, ou seja, já uma identificação muito próxima com o universo, porque os meus primeiros livros são quase. É um universo ficcional meu, eu construí quase uma pangeia, um território ficcional, são quase distopias, não é? Mas passam todas no mesmo território, e os personagens passam de livro para livro, e as personagens não têm nome, é a Ruiva, é o médico louro, o anão, ou seja, não tem, e eu não dou espaço, ou seja, eu tiro tudo aquilo que é o canon, eu não dou espaço, nem tempo, nem nada, não dou nomes, é só aquilo. É o que o E leitor o quiser. leitor tem de... É o que o leitor quiser. É. É um bocadinho por aí. Yeah. Muito bem. Ora, não sei se temos mais questões. Foi um gosto. De me ouvir falar a mim próprio. Não é essa. Nada disso. Cuidado. Não, é porque eu estive a pensar, e é por cima, eu estou a falar nem estou a pensar. Não, mas a isso sua própria fórmula. Depois. De certa forma. Cuidado. Não, eu estava a conversar há bocado a Raquel que gosto muito destes encontros e com pessoas que já leram o livro. Sim. Mas, por exemplo, odeio fazer lançamentos, odeio ir a uma entrevista com o jornalista falar sobre o que escrevi. Detesto. Mas isto eu gosto. Isto aqui eu sinto-me bem. Sim. Porque estou a dizer disparates e estou à vontade para dizer disparates. E na entrevista ou noutros meios não é assim. Porque, lá está, por causa daquilo, estou sempre à espera que eu diga coisas muito inteligentes. E o que me interessa é que o livro seja bom, não é o que eu digo. O que eu digo é um disparate. O que me interessa é o que eu consegui aqui. E o que eu consegui aqui é 20 mil vezes melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer. Porque aqui é que está aquilo que eu queria dizer. E de forma esteticamente bem conseguida, acho eu. E pronto, isto é o que interessa. Eu assumimos. Sandra, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada a todos também. Já agora, só uma última nota final. Em dezembro vamos ter nova sessão no Clube de Leitura. Vai ser no dia 15 de dezembro, ou seja, temos aqui menos espaço do que aquele mês habitual para fazermos a nossa leitura, mas também porque vamos voltar a um livro que já lemos supostamente em maio, se não me engano. Que era, vou aproveitar com licença, vamos chorar aqui. Que é este livro de Raquel Ochoa, A Casa Comboio, que ela na altura, por motivos de saúde, não pôde vir cá, mas que virá agora então em dezembro. Ficou doente, não foi? Sim, Eu já exatamente. li, eu já li. Pronto, não então, consegui. nesse caso. Esperemos ver-nos então em dezembro. Então, olha, deu um beijinho à Raquel que eu Com conheço. certeza. Obrigada. Obrigado pela paciência. Não.